é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse: por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Amém? Podeis tomar assento. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro que estava escondido. E chegando um homem que achou, e ele esconde novamente aquilo, ele vai e vende tudo quanto ele tem para comprar aquele lugar. Nós sabemos que em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, as pessoas tinham o costume de esconder os seus bens. E muitas vezes, naquele processo de guerra, aquela pessoa perdia sua vida, e ninguém mais sabia aonde estava escondido o tesouro que ele tinha escondido. E por um acaso, alguém entrando naquela terra, começa a cavocar, acha, e ele vai, pela alegria daquele achado, ele vai, vende tudo quanto ele tem para comprar aquele terreno. O reino é algo que foi negado, é algo que está escondido. O reino de Deus é algo que nós precisamos cavocar, que nós precisamos buscar, é algo que não vem pelo acaso. Muitas vezes nós pensamos que as coisas acontecem pelo acaso, né? Não é pelo acaso. Tudo tem que ser semeado, tem que se esperar o tempo e tem que se colher. Muitas pessoas, elas se frustram com as suas decisões, com os seus sonhos, porque elas imaginam que tudo acontece por um acaso. Mas a realidade é que nada acontece por acaso. Nesse caso, Jesus está ensinando e falando como que é o reino. Também o reino de Deus é semelhante, é igual, é parecido com isto. Um tesouro escondido num campo, que um homem achou, e quando ele acha, porque aquele campo não era dele, então ele esconde novamente, e ele levanta todos os bens que ele tem, ele vende tudo para comprar aquele campo, para se tornar dono daquele tesouro que está lá. E Jesus vai ensinando e falando, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. É como uma pérola de grande valor, que a pessoa que encontra, ele vende tudo quanto ele tem para negociar aquela pérola. Está na mão de alguém e ele sabe que ela é de um grande valor e ele vai comprar. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe.
estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. O reino de Deus é uma rede que é lançada e puxa-se todo tipo de peixe. E depois senta-se na praia, tira o que é bom e o que não é bom, lança-se novamente. E continuando, ele diz: estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham os cestos, aos cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Vão separar os maus de entre os justos. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que ter uma sociedade melhor. Nós vamos ter que aprender a viver em meio a essa sociedade. Há pessoas boas, há pessoas ruins. Na consumação do mundo, virão os anjos e farão a separação entre os bons dentre os maus. Haverá separação. Essa parábola parece a separação do joio e do trigo, mas está falando da separação que vamos conviver muito tempo. Essa sociedade vai ter que aprender a conviver com pessoas boas, pessoas não tão boas, e o evangelho ele tem que ser lançado. A rede é o evangelho, ela tem que ser lançada, não importa aquele que vai trazer, porque não somos nós que vamos separar. Nós temos que lançar a palavra em tempo, em fora de tempo, e lançar ao mar e apanhar toda a qualidade de peixe. A pergunta que Jesus faz àqueles que o ouviam é: entendes essas coisas? Vocês entendem como é o reino de Deus? O reino de Deus é assim, é desta maneira que é o reino de Deus. Quando se encontra um tesouro escondido, precisa desejar, precisa buscar, precisa pagar um alto preço. O reino de Deus muitas vezes nós confundimos porque aprendemos a ouvir: olha, é pela graça. Mas eu sempre digo que ser pela graça não é de graça. Servir a Deus é algo que requer força, é algo que requer ânimo, é algo que requer vencer as tempestades, vencer os tempos difíceis. As pessoas escutam: não, é pela graça, como se tudo fosse fácil. Mas Jesus está dizendo que não é. Olha, o reino de Deus é assim. Alguém tinha um tesouro e escondeu. E esse alguém não viveu para desfrutar desse tesouro, mas alguém chegou lá e encontrou o tesouro, e pela alegria de encontrar esse tesouro, vai desfrutar. Se você entende essas coisas, você vai começar a valorizar os dias que nós estamos vivenciando. O dia de podermos estarmos louvando a Deus, de buscar a Deus, de falarmos da palavra, de ouvirmos a palavra, de chegarmos e vencermos dias difíceis. Então Jesus, ele pergunta: entendes essas coisas? Ele diz: os escribas lia e interpretavam as leis, mas eles tinham entendimento das leis, mas não entendiam as coisas do reino. E muitas vezes nós não entendemos as coisas do reino. Pensamos que é de qualquer maneira, que vai ser de qualquer jeito. Há um preço a ser pago. A palavra do Senhor diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. Precisa crer, precisa ter fé, não pode desanimar, não pode tirar a mão do arado, não pode desistir. Tem que sempre crer, sempre confiar. E ele diz ainda que o reino de Deus é como um pai de família, né? É como um pai de família que encontra no seu tesouro coisas velhas
e coisas novas, no versículo 52. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nem tudo que é novo é novidade, e nem tudo que é velho é ultrapassado. Então, o pai de família, ele tem que tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele tem que aprender a viver com cada tempo, com cada situação. Por exemplo, eu sempre digo que nós nunca, na minha geração, 65 anos, nunca vimos um tempo tão difícil como este. Nunca vivenciamos. No Brasil, no mundo, na igreja, nunca passamos por uma situação tão difícil de suportar, como essa que nós estamos vivenciando. Mas nós vamos ter que aprender a viver, porque o reino de Deus, ele é conquistado à força, ele é conquistado, alguns perdem, alguns não dão valor. Por exemplo, Jesus começa a falar de um tesouro escondido. Este homem escondeu, não falou para ninguém da sua família que tinha um tesouro, perdeu sua vida, e alguém por acaso vai naquele terreno e acha um pote ali, um vaso com ouro. Geralmente é assim que acontece, Eu conheci um senhor que ele tinha ouro e ele escondeu no terreno dele. Ele achava que os filhos deveriam trabalhar e não deveria ter nenhuma regalia, e ele escondeu, e ninguém sabe em um sítio onde ele escondeu. Tem que contratar pessoas para vir lá, tentar saber onde tem ouro, porque ele escondeu. Falava para os amigos que tinha escondido, e algumas pessoas até dizem que provavelmente algum dos amigos roubou. Assim é o reino de Deus. Tem pessoas que têm e esconde, não passa para ninguém, não passa para os seus familiares, não ensina ninguém. Ele retém, e ele não vive, ele não vivencia tudo aquilo. Ele não goza, mas vem outro e vai achar aquilo que ele foi avarento, o outro vai achar e vai ter gozo. Pelo gozo dele vende tudo que tem e compra aquele campo. Veja como o reino de Deus é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser buscado, precisa ser entendido. E Jesus estava falando para quem? Para homens que sabiam decifrar as leis, homens que entendiam as leis. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do tesouro coisas novas e coisas velhas. Às vezes, tem muitas instruções, mas não consegue entender o reino dos céus. Então tira coisas novas, coisas velhas, não sabe distinguir o que serve, o que não serve, e vai jogando tudo fora. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. O caminho da sabedoria. Veja bem que a sabedoria, ela tem um caminho. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. São dias que nós precisamos buscar em Deus sabedoria e inteligência. E em Provérbios, capítulo 9, vai nos dar o quê? O caminho da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltosos de senso diz: vinde, comei meu pão e bebei do vinho que tenho misturado.
deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então, o sábio diz que a sabedoria, ela já está convidando. É um tempo que nós temos que ouvir o chamado da sabedoria. A sabedoria, ela está convidando, ela preparou a sua mesa, ela tem um banquete para aqueles que querem ir pelo seu caminho. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei. Deixa os insensatos e vivei. E andai pelo caminho do entendimento. Então é um tempo de deixar os insensatos, de deixar os pensamentos contrários, aqueles que não têm entendimento, aqueles que são contrários ao bom senso, aqueles que estão delirantes. É tempo de deixar e ir pelo caminho da sabedoria. Deixa os insensatos e vivei. Deixa os insensatos e vivei. Esse é um tempo de buscar vida. É um tempo de mudança. Não é um tempo de nos escondermos. Não é um tempo de desanimar. Não é um tempo de desistir. É um tempo de procurar. É um tempo de procurar as pérolas. É um tempo de procurar o ouro que está enterrado. É um tempo de procurar o reino de Deus. É um tempo de buscar. No versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor é um tempo de estarmos em temor com a palavra de Deus. É um tempo de muitas distorções da palavra, é um tempo de loucura. Ao mesmo tempo que a sabedoria está chamando, a loucura também está chamando. Do versículo 13 em diante, é o caminho do tolo. Do primeiro versículo até o de número 12, é o caminho do sábio. Se fores sábios, para ti serás sábios. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Aí no versículo 13, a mulher louca é alvoroçada, é simples e nada sabe. Se assenta à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradáveis. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Há dois caminhos, né? Nós aprendemos, crescemos, aprendendo que nós temos que saber escolher o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas fora desse caminho é o caminho dos tolos. É o caminho que a mulher louca, alvoroçada, ela chama, e a palavra diz: mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A loucura chama aqueles que estão passando, aqueles que estão indo pelo caminho reto. E ela diz: olha, as águas roubadas são doces. É algo rápido, algo escondido, algo que nós pensamos: que mal tem? Não é assim? Ah, que mal tem? Nós estamos vivendo um tempo de: que mal tem isso? Que mal tem? Ah, não tem nada a ver. E nós estamos caminhando dessa maneira,
e sem entendimento algum, sem entendimento. Às vezes a gente até pergunta, mas será que essa pessoa que ocupa um alto grau numa religiosidade, ele está sendo hipócrita ou ele não tem entendimento? Ou ele é hipócrita ou ele não tem entendimento. Ainda ouvia um discurso esses dias de alguém, né? Ele dizia, olha, estão deixando Jesus de lado para adorar outras imagens. Mas ele estava num culto de adoração a imagens. E que o nome de Jesus naquela reunião, não é um culto, né? Mas naquela reunião não foi nem mencionada. Foi mencionado o presidente, foi mencionado o Brasil, foi mencionado o Amazonas, foi mencionada a padroeira, mas não foi mencionado o nome de Jesus. Aí você se pergunta se é um caminho de loucura que nós estamos indo, é uma insensatez, nós sabemos por onde estamos indo, ou estamos indo sabendo que é algo rápido, é algo escondido e que parece mais doce, e nós temos que continuar indo por esse caminho. Muitas vezes nós não temos a compreensão e somos levados ao engano, à mentira, somos levados a não entender a palavra de Deus. O Senhor, em Isaías capítulo 45, Ele promete que Ele vai nos apresentar, Ele vai à nossa frente. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações diante da sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa era a promessa de Deus para o povo de Israel. Qual é a promessa de Deus para nós hoje? Deus, Ele está indo à nossa frente, endireitando os caminhos. O Senhor Jesus, Ele é o caminho. Ele endireitou o nosso caminho, para que nós pudéssemos caminhar. E diz assim no versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Dar-te-ei as coisas encobertas, os tesouros escondidos. E Jesus, então, ele anuncia que o reino de Deus é um tesouro escondido no campo. E a palavra diz que vai nos entregar esse tesouro, vai nos dar esse tesouro, quer nos privilegiar com esse tesouro, quer nos entregar todo esse tesouro para que nós possamos usufruir dele. Qual é algo mais precioso nesses dias? O que nós temos de mais precioso para esses dias? O que nós temos esperado? O que pode acontecer com tudo que já está predito? Muitas vezes nós pensamos que as coisas que estão acontecendo já não foram faladas pelos profetas. Os profetas já não nos orientaram. Nós temos que buscar a palavra para ter entendimento do que está vindo, do que está acontecendo. Abra a tua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, diz assim, capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Será que tudo isso que nós estamos
vivenciando hoje, já não foi revelado? Apóstolo Pedro, ele escreve exatamente sobre os nossos dias. Entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Sabe qual é a grande luta hoje? É negar o nome de Jesus. É trazer Jesus como um homem iluminado. Trazer Jesus como um grande profeta. E há uma luta para isso. E não são homens comuns que estão fazendo isso. São doutores, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição para negar aquele que nos resgatou. Será que Pedro, ele já estava vendo tudo isso? Ou era a palavra revelada? A palavra para nos trazer hoje, para que nós não fôssemos enganados. Como é que nós não seremos enganados? É não escondendo o tesouro, não ficando com medo. Quando é que se esconde um tesouro? Quando há uma ameaça de guerra. As pessoas ficam desesperadas e vão num terreno e esconde aquilo que tem. O que nós temos hoje? Nós vamos esconder o Evangelho? Nós vamos esconder que Jesus nos salvou e nos libertou? Ou nós vamos colocar isso como uma luz, uma candeia em meio às trevas? Então Jesus, ele diz, ó, o reino de Deus é semelhante a isto. O reino de Deus é desta maneira. E se você não entender o reino de Deus, você vai ser um daqueles que vai esconder o tesouro. Você não vai entender que ao encontrar algo precioso, você precisa abrir mão de muitas coisas para conquistar aquela pérola. Você não vai entender que é um tempo de lançar rede, que você não pode desanimar, porque, mas na igreja, quantas pessoas estão dizendo assim, mas a igreja está pior do que o mundo. Mas a Bíblia nunca disse que a igreja seria melhor que o mundo. Lance a rede, traga todo tipo de peixe. Não se contamine. Se não é da tua espécie, não se misture. Né? Não tenha um jugo desigual. Que aliança tem as trevas com a luz? Nenhuma. Então não se misture. Não é um tempo da igreja não entender. Mas a igreja está difícil, a igreja agora está de qualquer jeito. Mas mantenha você a santidade que Deus te deu, a sua espécie. Deus te chamou. Quando passou a rede, veio todo tipo de peixe. Mas o que diz a palavra? Que no final, não somos nós, não é eu. E eu tenho que cuidar para que eu não caia, para que eu não desanime. Eu não posso deixar o caminho por causa do que os outros estão fazendo, por causa do que os outros estão pensando, porque eu preciso encontrar. O reino de Deus é semelhante, é parecido. Então tudo aquilo que é parecido com um grande tesouro, eu tenho que saber que o reino de Deus é um grande tesouro. O que é necessário para mim tomar posse desse tesouro? Não é de graça. As pessoas estão achando que, é a graça. Não, não é de graça. Foi pago um alto preço. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E como o apóstolo Pedro está dizendo, olha, não se deixe enganar. Porque muitos virão se mostrando como doutores, e doutores não são. Eles são apenas enganadores. Eles estão apenas enganando. E qual será o sinal que eles vão te mostrar? Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.
quando você ouvir alguém negando a Jesus, sai de perto. Lembra dessa palavra do apóstolo Pedro. Quando alguém trouxer dúvidas sobre Jesus, lembre desta palavra. Os falsos doutores. Eles virão. Haverá também falsos doutores entre vós, que introduzirão encobertamente heresias. Encobertamente quer dizer disfarçados. Algo disfarçado. Algo que parece bom. Algo que parece milagroso. Algo que parece maravilhoso. Mas não é. Qual é o sinal? Negar. Negarão o Senhor que os resgatou. E qual será o final? Repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Multidões vão seguir isso. Há uma palavra que diz assim: não vá com a multidão. Não vá junto com a multidão. Não vá porque existe uma multidão. Não vá porque tem muita gente indo. Não vá. Domingo comentei, foi domingo. Fui dar uma volta aqui para o Vale do Paraíba. Impressionante o número de pessoas caminhando. Caminhando. Né? Caminhando. Você olha e fala, é uma fé. Mas é uma fé do engano. Né? É uma fé do engano. É uma fé que não leva a nada. É a fé que muitas vezes afasta Jesus e põe outra pessoa no lugar. Então nós não podemos seguir só porque existe muita gente. Ah, mas é uma multidão. Não. Olhe para Jesus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Versículo 13 e 14. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. Discernir tanto o bem como o mal. É algo que precisa ser exercitado, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. São dias que nós precisamos exercitar para saber o que é mal e o que é bem. O que serve para a nossa casa, o que serve para a nossa família, o que serve para a nossa vida e o que não serve. Nós precisamos exercitar na palavra, ter conhecimento da palavra, buscar a palavra. Os dias são maus. Como que Pedro, milhares de anos atrás, ele iria saber que haveria pessoas que iriam negar o nome de Jesus? Isso, alguns anos atrás, era inimaginável. Ninguém imaginava isso. Como que eu ia numa igreja e alguém iria negar o nome de Jesus? Esses dias fiquei impressionado ao ouvir um pastor trazendo um ensinamento que a ressurreição de Jesus não é nada do que nós falamos, que foi uma invenção dos discípulos. Mas não é pastor. É algo que não se imaginava. E o que diz Pedro? Olha, cuidado, porque isso haverá nos seus dias. Doutores que vão introduzindo encobertamente heresias de perdição. Então a igreja precisa abrir os ouvidos. Não se intimidar com as coisas que estão acontecendo, não se intimidar com o que está se levantando,
Mas é um tempo que muitas pessoas perdem tesouros, mas outros se alegram em encontrar os tesouros. E a palavra do Senhor, ela nos promete que vai trazer os tesouros escondidos. Quantos querem receber os tesouros escondidos? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Fala que você precisa compreender o reino de Deus. Que você não abre mão. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Há muitas riquezas ainda que não nos foram reveladas, e Deus quer te revelar. Deus quer entregar nas tuas mãos. O inimigo, sabendo disso, ele tenta introduzir as suas heresias, para que você se desvie, para que você não ouça o chamado da sabedoria, mas você ouça o chamado do caminho dos tolos, do caminho da louca. É um tempo de parar para ouvir. Está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Os falsos aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho. Venha comer e beber o melhor na fonte do Senhor, na mesa do Senhor. É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de caminharmos no caminho da sabedoria, do entendimento. É um tempo de discernir. É um tempo de entendimento. Olha, é um tempo de discernir o que serve e o que não serve. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Não é mais tempo de estarmos nos alimentando de leite. É um tempo de estar experimentado na palavra da justiça. Porque quem não faz isso se torna um menino inconstante, brincando. Mas é um tempo da igreja se fortalecer. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É um tempo de discernir. Eu sempre digo que um dos dons espirituais que devemos buscar é o dom de discernir. O dom de línguas estranhas é ótimo, é bom. O dom da profecia é maravilhoso. Mas um dos dons que nos será útil nesses dias é o dom de discernir. Saber o que serve, saber o que não serve, saber o que está de acordo com a palavra, o que não está de acordo, saber aquilo que eu devo investir, naquilo que eu não devo investir. Que esse dom venha sobre nós nesta noite. Que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós. E que o Senhor venha revelar as suas riquezas encobertas. Busque ao Senhor. Eu sei que esses dias são opressivos. Eu sei que esses dias são dias que nós somos atormentados por pensamentos contrários, por forças malignas. Mas Deus está contigo. É Ele que aplana o caminho. É Ele que te sustenta. Ele que vai te dando sabedoria. Não é um tempo de medo, não é um tempo de angústia. É um tempo de tomarmos posse da palavra de Deus e declararmos que somos mais do que vencedores. É um tempo de alegria, porque nós descobrimos as pérolas, descobrimos os tesouros. Agradeça a Deus, confie em Deus. O inimigo, ele tenta nos cercar de todos os lados, porque ele sabe que se nós desistirmos, se nós voltarmos atrás, se nós pararmos de louvar a Deus, se nós pararmos de dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai avançar. Ele quer roubar a nossa fé, quer roubar a nossa alegria. Não vá pelo caminho do tolo, vai pelo caminho da sabedoria.
Apresenta ao Senhor agora toda a tua necessidade. Ele está contigo. Eis que estou convosco todos os dias. Peça para o Senhor se revelar. Senhor, se o Senhor é comigo, foi a oração de Gideão. Faça a oração de Gideão. Ah, Senhor, se o Senhor realmente é comigo, faça isto. Mostre-me que o Senhor está comigo, que o Senhor se agrada de mim. Peça para que o Senhor se apresente a você. Não tenha dúvidas. Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos agora, Pai. Senhor, estamos precisando, Senhor, da tua revelação. Estamos precisando, Senhor, dos tesouros escondidos. Senhor, estamos precisando da tua bênção, da tua proteção. Senhor, são dias opressivos que o inimigo vem contra nós. Senhor, nos esconda debaixo das tuas asas agora. Nos guarde. Senhor, nos proteja, nos livre. Tira, Senhor, todo impedimento, todo embaraço. Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Tudo aquilo que se levanta no mundo espiritual. Para que nós venhamos desanimar, desistir, nos entristecer. Sai agora. Repreenda todo mal, em nome de Jesus. Esse cansaço que veio contra a tua casa, contra você. Essa dúvida que muitas vezes quer se apresentar ao seu coração. Repreenda. Saiba que por detrás disso há um inimigo lutando para que você não conquiste. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força, é por violência, é por imposições. Você tem que se posicionar, você tem que repreender o mal, você tem que animar-se, você tem que declarar. Você tem que exercitar a sua fé, romper. Tome posse nesta noite. Deus está contigo. Deus é quem te guarda. Ele vai tirar e trazer à tona os tesouros escondidos. Senhor, entrega nas mãos dos teus servos agora, Pai. Senhor, dá vitória a cada um agora nesta noite. Enche, Pai, de alegria. Enche de gozo, Pai. Como aquele homem encontrou, Pai, aquele pote de ouro. Ele enche de gozo. Senhor, que nesta noite o teu povo se encha de gozo por ter te encontrado, por ter ouvido a tua voz, ouvido a tua palavra, ouvido a verdade. Faça isso, Senhor. Tira toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra, em nome de Jesus.